Dirceu, cara, tu tava lá no dia que os caras falaram que ia existir PT no mundo, não é? Tu é um dos caras que tava, que dá pra dizer que fundou o troço mesmo. Eu sou um dos 111 fundadores do PT que assinaram a ata de fundação, que o Lula nos convidou. O Vladimir Palmeira, que tinha lido estudantil, tinha sido líder estudantil no Rio, o Luiz Travasco, que era presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e eu, que ia ser presidente da UNE, mas nós fomos presos pela ditadura no Congresso de Ibiúna. Então eu estava presente e vi o PT nascer. Na verdade, eu vi antes. Como eu estava clandestino, com outro nome, vivia no Paraná, Qualquer outro nome que tu usava. Carlos Henrique Gouveia de Mello. Por que que tu escolheu esse nome? Durante um ano eu construí esse personagem. Aprendendo modo de falar, modo de andar. Eu fiz uma plástica, né? Mudei meu rosto. Eu não sabia disso. Eu fiz uma plástica em 1970. Depois tirei em 79. Eu voltei para o Brasil 2 vezes clandestino para lutar contra a ditadura. Porque eu não fui exilado, eu fui banido do país e caçaram a minha nacionalidade. Né? E eu estava no Paraná e vi surgir a luta dos trabalhadores, dos operários industriais, do ABC, no país todo. Eu vi quando começou, porque a classe trabalhadora brasileira era muito recente, ela surgiu em 17, aqui em São Paulo, aliás, aqui na Moca, na greve de 17, por 8 horas de trabalho, veja, e proibição de trabalho infantil. E ela era muito estrangeira, porque a maioria dos operários eram galegos, catalães, né? A imensa maioria, e muitos italianos também, genoveses ou calabreses. E durante esses 100 anos ela foi virando a maioria do país, e foi virando urbana também, porque a agricultura foi também se modernizando e surgiu a indústria e as grandes cidades. Quando ela surge na década de 70 e entra na campanha das diretas, ela muda a campanha das diretas. A campanha das diretas era a campanha da classe média, dos estudantes, dos intelectuais, dos artistas de setores empresariais, que achavam que tinha chegado o momento de terminar com a ditadura. E os trabalhadores estavam pensando o quê? Estavam Eles pensando no estavam, almoço? eles estavam lutando muito, porque nos bairros as condições de vida eram muito Entendi, ruins. então estavam mesmo. Estavam lutando. E nas fábricas, porque o arroz salarial e a falsificação da inflação, né? Houve uma falsificação do índice inflacionário. Essa é a tua área. Foi até o ministro Delfim Neto, né? Que depois apoiou muito Lula, né? Você vê como é que é a vida, né? E os trabalhadores... Só a gente vê quem que é o vice do Lula hoje, né, cara? Exatamente. É esquisitíssimo, né? E começou uma luta que já tinha tradição no Brasil, né? Mas quando a classe trabalhadora também já tinha mais cultura. À medida que a tecnologia foi aumentando, ela foi também ter que estudar, fazer curso técnico, fazer curso mecânico, no Senai, estudar. E também se reuniu 20, 30 mil trabalhadores em fábricas, e ali no ABCDM ou no Vale do Aço, né? Em Contagem, Betim, ou em Osasco, em várias regiões do Brasil foram surgindo, e surgiu um novo sindicalismo, porque existia um velho sindicalismo que nós chamávamos de pelego, né? Porque geralmente era um sindicalismo que conciliava com o patronato e principalmente com a ditadura. E o Lula surgiu daí. E o Lula sente a necessidade, porque luta por melhores salários, melhores condições de trabalho dentro da fábrica, CIPA, comissão de fábrica, luta para defender o direito de greve e a liberdade política. Os trabalhadores foram compreendendo que para eles lutarem tinha que ter democracia, que com repressão, proibição de greve, proibição de sindicato, proibição de manifestação, porque vamos lembrar que no Brasil, de 1964 até pelo menos 85, houve uma repressão muito grande contra qualquer oposição, inclusive a oposição liberal. Né? Vamos lembrar que a ditadura caça o Magalhães Pinto, o Lacerda, o Jânio, o Juscelino, quer dizer, caça inclusive os que apoiaram o golpe, né? Como Magalhães Pinto, Adhemar de Barros, o Lacerda, para citar os 3 mais famosos. Né? Então, assim que eu vi surgir o Lula primeiro, que eu já vi aquele personagem, senti a força já do movimento sindical, dos trabalhadores e a presença dele como líder. E depois eu fui levado pelo Frei Beto e pelo Paulo Vanucci, que foi ministro do Lula, foi juiz na Corte Internacional, nós tínhamos lutado junto, né, no movimento estudantil e na luta armada contra a ditadura. Me levou para conhecer o Lula, eu conheci o Lula. Eu já, quando estava aqui clandestino, já via o PT como um sonho da nossa geração. Porque no Brasil se tentou sempre criar um partido que
nascesse e representasse os trabalhadores. Só que a repressão foi muito forte. Em 17 foi, em 35 foi, na década de 50 foi, em 64 foi. E na democracia, todos nós, tenhamos a posição política que cada um tem, sejamos a origem que tenhamos, podemos lutar, podemos expressar nossa opinião, nos organizar, reivindicar, votar, eleger, que é o que foi mais importante. A maior conquista dos trabalhadores é a democracia, porque na democracia eles podem lutar, porque no fundo o trabalhador luta por quê? Pela participação na riqueza que ele cria, que ele só recebe o salário, ele não tem lucro, ele não tem aluguel, né? E ele não tem renda, lucros e dividendos, né? Não tem renda. Ele tem que lutar por serviços públicos, que ele tenha acesso à saúde pública, à educação pública, ao lazer, à previdência. Ele tem que participar da riqueza do país por meio da... E ele tem que lutar para ele não pagar só ele a carga tributária, que é o problema do Brasil. E quem tem lucro, né? Quem tem riqueza, patrimônio e renda, pague mais do que quem vive de salário, que é o grande problema do Brasil, inclusive. Então, o PT surgiu assim. E se consolidou muito rapidamente, né? Porque 22 anos depois nós governávamos o Brasil. Se pensar... Muito rápido mesmo. E foi rápido, né?